Isaías, capítulo 6, o versículo de número 1. O tema dessa mensagem é 4 necessidades do homem e uma de Deus. Eu tenho essa mensagem gravada em DVD, se você quiser ouvi-la de novo. Isaías, capítulo 6, todos acharam? Diz assim o texto: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Nesses versículos que nós lemos, 6, 7, 8 versículos, nós queremos extrair algumas lições para a nossa vida, e aprender aqui nesse texto sobre 4 necessidades do homem. Quando eu falo homem, homem e mulher, 4 necessidades do homem e uma de Deus. Deus tem necessidade? Sim, Deus tem uma necessidade. Nós vamos aprender no final dessa mensagem. O texto diz que no ano em que morreu o rei Uzias, um dos maiores reis de Israel, lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, fala sobre ele. Ele reinou durante 55 anos em Israel. Foi um dos reis que mais reinou. E ele prosperou muito, a nação foi muito próspera no reinado dele. Ele se engrandeceu de tal forma que ele se tornou conhecido em toda a terra daquela época. Um homem que era servido, ele tinha os seus servos para o servir. Um homem próspero, não tinha falta de nada. Um homem que, sem dúvida, ele experimentou todo o prazer que o dinheiro pode oferecer. Um rei, assim como Davi foi, assim como Salomão foi, e assim como outros reis de Israel. Esse homem, se ele fosse escrever um livro sobre a vida dele, sobre a história dele, com certeza ele escreveria vários livros. Quantas guerras vencidas, quantos triunfos, quantas vitórias, quanto sucesso, quanto dinheiro, quanta fama, quanta glória. Hoje um homem na face da terra que consegue viver aí 70, 80, 90 anos sem ter necessidade, tendo todo o dinheiro que lhe é necessário para conhecer todo mundo e todos os prazeres que o mundo e o dinheiro pode oferecer, é um homem que com certeza iria conhecer muito. Era mais ou menos assim o rei Uzias, um homem muito rico, muito próspero, e que se engrandeceu muito na face da terra. Isaías começa escrevendo aqui dizendo que no ano em que morreu esse rei, acredita-se que Isaías, o profeta, ele era sobrinho de Uzias, ou seja, parente próximo de Uzias. E Isaías, o escritor desse livro, ele é conhecido como o profeta messiânico. Por que profeta messiânico? Porque ele é o profeta que mais profetizou acerca da vinda do Messias, Jesus Cristo. Ele profetizou sobre a virgem que conceberia e daria luz a um filho, e outras vezes no capítulo 6, verso 9, profetizando que um menino iria nascer, um filho seria dado, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então Isaías é o único profeta conhecido como profeta messiânico. Ele é um dos 4 profetas considerados profetas maiores: Isaías, Ezequiel e Jeremias, e também Daniel. Por que profetas maiores? Porque os seus livros são grandes, os seus escritos são abrangentes. Isaías tem 66 capítulos. Interessante que o livro de Isaías, ele é conhecido como uma mini Bíblia.
Por que uma mini Bíblia? Isaías tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. Os 39 primeiros capítulos do livro do profeta Isaías falam sobre o Velho Testamento. E os 27 últimos capítulos do livro do profeta Isaías falam sobre a vinda do Messias e o que aconteceria no Novo Testamento. Logo você vê que até a divisão é semelhante à Bíblia. 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, Isaías é chamado de uma mini Bíblia. 66 capítulos, a Bíblia 66 livros. 39 capítulos, 39 livros no Velho Testamento. 27 capítulos, 27 livros no Novo Testamento. O livro de Isaías é muito especial. Isaías também foi um profeta que marcou muito a sua história. Quando ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, nós aprendemos aqui a primeira necessidade do homem. Não importa o quanto você viva, não importa o quanto você adquira aqui na terra de bens, de fama, de sucesso, de dinheiro, de riqueza, não importa. O fato é que um dia a morte virá. Um dia a vida terminará. A primeira necessidade do homem que nós aprendemos aqui no versículo 1, Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias, a primeira necessidade que nós temos, que eu e você temos, é entender que nós temos um período determinado por Deus na face da terra. Existe um período que está determinado para mim viver aqui. E eu tenho uma função, eu tenho uma chamada, eu tenho um propósito, e você também tem. A primeira lição e a primeira necessidade que eu tenho, que eu preciso entender, é que vai chegar um dia em que a minha vida aqui vai findar. Esse homem, ele tinha todos os recursos do mundo, mas ele morreu. Muitas pessoas dizem assim, o dinheiro não compra a felicidade. Não é verdade, o dinheiro compra a felicidade sim. Ele não compra a paz. Ele não compra a felicidade plena, a plenitude que só Deus pode oferecer. O dinheiro não dá saúde, até certo ponto sim. Ele dá, mas ele não garante a sua vida. Porque tem muitas pessoas que não têm onde colocar dinheiro, mas não têm saúde. Então o dinheiro é bom? Sim, o dinheiro é bom. Ah, mas o dinheiro não é a raiz de todos os males? Não, senhor. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E não o dinheiro, o amor a ele é a raiz de todos os males. Esse homem, ele tinha tudo que você podia imaginar na face da terra, mas ele não pôde evitar a sua própria morte. Agora daqui 2 anos parece, vão fazer o primeiro transplante de cabeça. Vão pegar a cabeça de um homem que tem um corpo atrofiado, nasceu assim, e vão transplantar para um corpo saudável. Nossa, aonde a medicina quer chegar? O homem quer vencer a morte. O homem não quer morrer. Você imagina se esse transplante ter êxito? Não sei quantos cirurgiões sendo preparados para isso. Quase 36 horas de cirurgia. Se essa cirurgia tiver êxito, você imagina o que vai acontecer daqui 20, 30 anos se Jesus não voltar até lá. Alguém não feliz com o seu corpo, tem muito dinheiro, diz assim, eu quero que a minha cabeça seja transplantada para um outro corpo. Você vê que o homem, a humanidade, sonha com a eternidade. Mas é impossível a eternidade longe de Deus. Porque por mais que o homem tenha dinheiro, por mais que a medicina avance, você não consegue evitar a morte. Você pode se tornar um Frankenstein, cabeça de um, braço de outro, perna de outro, mas a morte vai chegar. Esse homem que vai ser a cobaia dessa primeira cirurgia, ele pode morrer na cirurgia, mas ele vai arriscar, porque afinal de contas, ele nunca teve um corpo saudável. Ele anda numa cadeira de roda motorizada, só a cabeça dele funciona. Ele vai arriscar. Se vai ser possível acontecer, eu não sei. Quando fizeram o primeiro transplante de coração, as pessoas diziam, não, isso não vai dar certo, isso não vai ir. Hoje, transplante de coração é normal. E se der certo? Vai estar cheio de Frankensteins por aí. Cabeça de um, corpo de outro, e assim por diante. O homem, ele quer a eternidade, mas ele quer a eternidade no pecado. Por que Deus não deixou Adão e Eva comer da árvore que daria vida? A árvore da vida. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus pegou e tirou eles do jardim para que eles não comessem da árvore da vida. Porque se eles comessem da árvore da vida, eles iriam viver eternamente no pecado. E seria impossível remissão para eles, para a humanidade. Então não é o desejo de Deus que o homem viva eternamente no pecado. O desejo de Deus é que nós vivamos eternamente na presença dele e em santidade. Porque nós vamos viver eternamente. Não nesse corpo, mas no corpo glorificado. Iremos experimentar a morte, sim, se Jesus não vier até lá.
Mas a morte, que é a separação da minha alma desse corpo. Mas a minha mente, as minhas lembranças e a minha memória é eterna. Ou seja, de uma forma ou de outra, eu sou um ser eterno. Ou eu passaria a minha eternidade no inferno, ou eu passaria a minha eternidade nos céus. Esse homem, ele, por tudo que ele tinha, todo o sucesso, a fama, o dinheiro que ele tinha, ele não pôde evitar a sua morte. A Bíblia diz que com tudo aquilo que nós temos, nós não podemos aumentar um palmo a nossa estatura, e nem acrescentar um dia mais à nossa vida. Deus sabe exatamente o dia que eu vou partir dessa vida. A primeira necessidade sua e minha é entender que um dia a nossa vida aqui termina, e nós precisamos estar prontos. E não somente prontos, mas morrer vazios. De que maneira? Fazer tudo aquilo que Deus mandou eu fazer. Miles Monroe, ele disse que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Por quê? Porque lá estão livros que não foram escritos, canções que não foram compostas, projetos que não foram colocados em prática, sonhos que não foram realizados, desejos que até no Senhor que não foram realizados. Ele disse que o cemitério é o lugar mais rico da terra. Quando chegar a hora de você partir, parta daqui vazio. Faça tudo que Deus te mandou fazer. Faça tudo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, no Senhor e para o Senhor. A primeira necessidade que nós temos então é entender e saber e ser consciente disso, que eu tenho um período determinado para viver aqui. Eu não sei quanto tempo é, mas eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Isaías disse: no ano em que morreu o rei Uzias. Quando nós lemos a Bíblia, Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Pega a sua Bíblia, vamos manusear. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Diz assim: melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete ou alegria, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam no seu coração. Olha o que Salomão está dizendo aqui: é muito melhor você ir à casa onde há um velório, do que você ir à casa onde tem uma festa. Porque os vivos, quando saem do velório, eles aplicam aquilo na sua vida. Por exemplo, quem já foi no velório de alguém que morreu em um acidente de carro? Se você já teve a oportunidade. Eu imagino que quando você saiu desse velório, para você engatar a segunda, foi uma luta, né? Por quê? Porque aquilo te causa temor. Quando você vê alguém naquela situação, alguém que estava com você no dia de ontem, na semana passada, e agora está ali sem vida, você sai dali com temor. Com temor. É por isso que Salomão está dizendo: melhor ir à casa onde há luto, há um velório, do que ir à casa onde há alegria. Porque quando você vai numa festa, você não quer saber, você quer curtir. Você quer beber, se alegrar e às vezes até drogas. Você quer extravasar a sua alegria e as suas emoções. Salomão está dizendo aqui: é melhor ir à casa onde há um luto, um velório, do que ir à casa onde há alegria. Porque quando nós saímos dali, nós vemos o fim de todos os homens, e os vivos aplicam no seu coração. Então sai daqui pensando nisso hoje, refletindo. Você tem um propósito. Deus te chamou para algo. Quando chegar a sua hora, parta daqui vazio. Faça tudo que Deus te mandou fazer. Quando nós lemos, continuamos o texto, capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com duas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Em hebraico a expressão aqui é muito bonita: Kadosh, 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 Jeová Sabaote. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Fumaça é sinal de glória de Deus. Shekinah. A segunda necessidade do homem é ver a glória de Deus. Isaías, após ver o fim do rei de Israel, que era seu tio, ver o fim de todos os homens, e que seria o fim dele também, ele vê a glória de Deus. Após ver o fim de um homem finito, mortal, ele contempla dentro daquele templo a glória de um Deus todo-poderoso, que não pode morrer, e que é eterno, e que sempre existiu. A segunda necessidade do homem e da mulher é ver a glória de Deus.
O que é ver a glória de Deus? É ter uma experiência com Deus, uma experiência de salvação, uma experiência de transformação, uma experiência de novo nascimento, de deixar os velhos hábitos do passado e se apegar àquilo que a palavra nos ensina. Após ele contemplar o fim de um homem, ele contempla a glória de um Deus todo-poderoso, que não pode morrer, que não tem início, não tem meio e não tem fim. Isaías teve o privilégio de contemplar a glória do Deus todo-poderoso. A primeira necessidade do homem é entender que ele terá um fim. A segunda necessidade do homem, ver a glória de Deus. A terceira necessidade, a partir do versículo 5, após ele ver a glória de Deus, ele contemplar os serafins voando acima do trono de Deus, muito parecido com a visão que João teve no capítulo 4 de Apocalipse. Ele vê os serafins voando sobre o trono de Deus, e ele diz que esses serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. O cobrir o rosto é sinal de modéstia, o cobrir os pés é sinal de reverência, e o voar na presença do Senhor é sinal de obediência. Ele contemplou a glória de Deus, ele contemplou esses serafins dizendo que o Senhor é santo, 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 dizendo que ele é o Senhor dos exércitos. E ele diz que os serafins olhavam uns para os outros e diziam: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Eles não clamavam para Deus, clamavam uns para os outros. Sabe o que é isso? Motivação na hora da adoração. A sua vida motiva o irmão que está do seu lado. Quando você tem sede de Deus, quando você tem sede da palavra, quando você adora, você motiva o irmão que está do seu lado. Na hora do louvor, às vezes nós estamos um pouco recatados, às vezes preocupados. Se eu levantar a mão, o que vão pensar de mim? Se eu falar aleluia, o que vão pensar de mim? Se eu disser glória a Deus, o que vão pensar de mim? Se eu chorar, o que vão pensar de mim? Irmão, eu não estou nem aí para o que vão pensar de mim. Eu quero adorar o nome do Senhor. Quando você adora o Senhor, você motiva quem está do seu lado. Olha, o irmão está adorando, está chorando na presença do Senhor. Aí aquilo parece que quebra um gelo e você também se solta na presença do Senhor. É isso que nós aprendemos aqui. Eu te motivo na adoração, você me motiva na adoração. Quando você olha para o irmão, ele está chorando. Eu estava olhando aqui, as irmãs cantando aqui na frente, e eu vi os olhos vermelhos de algumas delas que estavam cantando, e aquilo me motiva: Senhor, o Senhor está tocando nelas, Senhor, eu quero ser tocado também. E aquilo parece que vem a unção de Deus sobre as nossas vidas, e nós somos tocados pelo Senhor. Motivação na hora da adoração. A partir do versículo 5, após ele ver a glória de Deus, ele diz assim: Então disse eu, Isaías, ai de mim. É interessante. No capítulo 5, vamos no capítulo 5 ali, anterior, no versículo 8. Acha aí na sua Bíblia, capítulo 5, versículo 8 de Isaías. Ai dos que, a primeira expressão é ai dos que. Isaías está dizendo assim: ai de você, apontando o dedo como profeta. No versículo 11 ele diz assim: ai dos que, ai de você de novo. No versículo 18 ele diz: ai dos que, ai de você de novo. No versículo 20 ele diz: ai dos que, ai de você de novo. No versículo 21 ele diz: ai dos que são, e você de novo. No versículo 22, ai dos que. No versículo 23, ai de você, ai de você. É isso que Isaías está dizendo: ai de você, de você. Aí agora, quando ele vê a glória de Deus, ele diz assim: ai de mim, ai de mim. É muito fácil você olhar para as pessoas e falar: ai de você. Agora, quando você vê a glória de Deus, você diz: ai de mim. Ele completa: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. É muito fácil jogar as pessoas, é muito fácil apontar o dedo, muito fácil. Mas quando você aponta o dedo, olha para cá, tem 3 apontando para você e 1 apontando para cima, dizendo que existe um Deus no céu, e Ele é quem vai julgar, e não eu, e não você. Quantas pessoas vivem assim: ai de você, julgando as pessoas. Um monte dessas pessoas cuidam da vida delas, e você cuida da sua. Isaías era um homem assim: ai de você, ai de você. Essas pessoas que vivem assim não tiveram uma experiência com Deus ainda. Não tiveram. Porque quando você tem uma experiência com Deus, você reconhece que você é pecador, que você precisa de perdão, que você errou,
que eu errei, que eu desobedeci a Deus, que eu quebrei os 10 mandamentos e que eu sou digno do inferno. Quando você vê a glória de Deus, você reconhece isso. Isaías diz assim, eu imagino ele dizendo: Senhor, quanto tempo eu julguei as pessoas, ai de você, ai de você, ai de você, mas agora eu contemplei a tua glória. Antes eu vi o meu fim, um dia eu vou morrer, eu vi a tua glória, e agora, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando você vê a glória de Deus, você nunca mais aponta o dedo para ninguém. Você aponta para você e diz: ai de mim. A terceira necessidade do homem é reconhecer os seus pecados. Reconhecer que é um pecador. Eu jamais irei morar no céu enquanto eu não reconhecer que eu sou um pecador, carente e necessitado do perdão do Senhor. A primeira necessidade do homem, entender o seu final. A segunda, ver a glória de Deus. A terceira, reconhecer que é um pecador. Ninguém é mais santo do que ninguém. Somos todos pecadores, remidos e perdoados em Jesus. Enquanto estivermos em Cristo, nós somos santos, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Ninguém vai chegar no céu e bater no peito: eu cheguei aqui porque eu sou melhor do que o pastor Josias. Todos que chegarem lá, chegarão unicamente, exclusivamente, pelos méritos de Cristo. Ele reconheceu que era pecador e disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Versículo 6, a quarta necessidade do homem, está escrito assim: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, o altar de Deus, com uma tenaz. Tenaz é uma ferramenta de manipular as brasas. Você pega a tenaz e pega uma brasa com aquilo. Ele diz assim: um dos anjos, um dos serafins, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. A segunda necessidade do homem é receber perdão. Eu só recebo perdão quando eu entendo que eu sou um pecador. Se eu não me sinto digno do inferno, como é que eu vou ser digno de perdão? Se eu me acho justo e santo diante de Deus e melhor do que os outros, como é que eu vou receber perdão? Eu preciso entender que eu sou carente e necessitado. Então, quando Isaías percebe isso, quando Deus olha para Isaías e vê que ele reconheceu, eu imagino Deus dizendo: finalmente você reconheceu, e parou de apontar os outros. Agora ele envia, o Senhor mandando os serafins pegar uma brasa do altar. O altar simboliza sacrifício. A brasa é tirada do altar, porque é no altar que o cordeiro era sacrificado. Então do altar tira-se a brasa, e o anjo leva até os lábios de Isaías e toca nos seus lábios, e diz: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. A primeira necessidade do homem, entender que ele terá um final. A segunda, ver a glória de Deus. A terceira, entender que ele é um pecador. A quarta, entender que o perdão está à disposição, e que nós somos perdoados em Jesus Cristo. Você recebe essa palavra? Levante as suas mãos assim e diga: eu recebo, em nome de Jesus. A necessidade de Deus então, pastor, qual é? Deus tem uma necessidade? Sim, Deus tem uma necessidade. Versículo 8. Agora que você entendeu que teremos um fim, e temos que aproveitar o nosso tempo na terra para fazer a vontade do Senhor, você entendeu e viu a glória de Deus, você entendeu que nós somos pecadores, recebeu perdão. E agora, pastor, o que eu faço? Agora Deus tem uma necessidade. Vamos ler? Depois disso ouvi a voz do Senhor. Depois de tudo isso, Isaías diz: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Eis aqui a necessidade de Deus.
usar você. A Bíblia diz que os anjos desejaram pregar o Evangelho, mas Deus disse não. Os homens pregarão o Evangelho. Os homens e as mulheres. Deus tem uma necessidade. Ele não vai descer do céu aqui, ou mandar um anjo convidar o seu vizinho para vir na igreja, o seu colega de trabalho, falar do Evangelho para ele, falar da palavra para ele, falar que Deus está abençoando aqui neste lugar. É você que tem que falar. Deus quer usar você. É muita falta de consideração nossa quando nós somos salvos em Cristo e queremos isso só para nós. Não vou compartilhar. Deus disse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías fala, então eu falei, eis-me aqui, envia-me a mim. Muitas pessoas nessa hora dizem assim: eis-me aqui, Senhor, envia o irmão ali. Muitas pessoas dizem assim, mas Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser um instrumento para abençoar a vida das pessoas. Eu quero ser um instrumento para trazer as pessoas até a igreja para ouvirem a palavra, para serem tocados pelo Senhor. Porque quando eu conheci Jesus, eu conheci vida, eu conheci plenitude, eu conheci o que é paz, eu conheci o que é alegria, eu conheci o que é você mergulhar na palavra e amar a palavra e viver a palavra. É maravilhoso. Nunca me arrependi. Mas veio luta, pastor, claro, de monte. Mas eu passei em todas elas de mãos dadas com Jesus. Passa luta ainda, pastor? Um monte. Mas passo de mãos dadas com Jesus. Amém? Ele precisa de você. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. 4 necessidades do homem e uma de Deus. Deus tem uma necessidade. Quantos se colocam à disposição? Eu sou o primeiro, quem é o segundo? Estou à disposição, Senhor. Eis-me aqui, faça-se a tua vontade e não a minha. Esteja em pé, por favor.